Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma live do circuito Pessoas Eficazes que Desafiaram a Crise. Mudamos o horário, excepcionalmente essa semana nós vamos fazer na quarta-feira e às 19h49, tá? Próxima semana a gente retorna para as terças-feiras, mas vamos permanecer nesse horário, tá? Foi uma solicitação, algumas pessoas me acionaram no direct, informando que o horário de 17h49 estava ruim, 18h49 também estava ruim, por conta de retorno às atividades, então eu fiz esse ajuste aí de horário, tá? Eu gostaria que vocês sinalizassem se estão me ouvindo bem. Pedro, dá um legal aí se estiver me ouvindo. Vamos esperar o pessoal começar a se conectar. Algumas pessoas já estão entrando. Se vocês estiverem me ouvindo bem, Lívia já conectou aqui. Vou esperar ela me convidar para a gente iniciar. Tá? Obrigada mais uma vez. Essa é a quarta live do Circuito Pessoas Eficazes que Desafiaram a Crise, né? O objetivo aqui é trazer histórias reais de pessoas que, durante essa pandemia, iniciaram ou se mantiveram firmes nos seus empreendimentos, né? nos seus propósitos, ou que se desafiaram, inclusive, para iniciar, para começar a empreender, tá? Ah, tá. Ela pediu para chamar pelo Instagram do Divino e Gelado. Deixa eu botar aqui. Justíssimo. Tá? Vou convidar pelo Divino e Gelado. Para a gente iniciar. Vê se você consegue, Lívia, me convidar. Eu não estou conseguindo te convidar pelo Divino e Gelado, não. Vê se você faz o convite para mim. Né? Não está aparecendo como online o Divino e Gelado. Então eu não consigo. Talvez você tenha que alternar sua conta no seu celular. Não aparece como online, então eu não consigo te convidar. Tá? Eu tô vendo que você está conectado, eu não sei se você está no mesmo aparelho. Se você estiver no mesmo aparelho, não vai aparecer. Você tem que deslogar e logar pelo Divino e Gelado. Porque aqui não aparece. Tá? Vê se você consegue aí, por favor, para poder a gente iniciar. Então, gente, enquanto a Olivia manda o convite aí ou então habilita lá o Divino e Gelado para a gente começar, eu vou falar um pouquinho o que é esse circuito, Pessoas Eficazes, né? Esse circuito, ele é um circuito onde a gente... Primeiro eu fiz um primeiro circuito onde eu falei de trouxe algumas questões práticas, diretas de orientação para vocês, né? E depois, o que a gente resolveu fazer? Trazer pessoas, casos de vida real, né? De pessoas que estão se reinventando, que estão criando estratégias, e para compartilhar essas estratégias para que todos vocês possam adequar, fazer os devidos ajustes aos seus negócios. Vamos lá, Lívia está me chamando aqui, vamos ver. Então, vamos por aqui. Vamos ver se a gente consegue agora. Veja aí, por favor, Lívia. Já enviei. Tá bom. Oi, boa noite. Oi, seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos por aqui mesmo, não estava conseguindo te chamar. Você me ouve bem? Ouço. Então tá. Então, seja bem-vinda ao nosso circuito de live, nossa live Pessoas Eficazes. Eu queria que você ficasse bem tranquila. Gente, eu vou logo soltar, vou dizer. Ele já estava tensa. Eu nunca fiz live, como é que eu vou aparecer? Fique tranquila, que é um bate-papo, é vida real.
né? Então, eu quero que você fique à vontade, que você fale um pouquinho da sua experiência nesse novo desafio de empreender no meio de tantas incertezas, né? E aqui, a minha intenção com esse circuito de lives, Lívia, é mostrar para as pessoas que nós todos estamos, de alguma forma, expostos aos mesmos desafios, sentindo emoções difíceis, tensos, com tantas incertezas, né? O nosso cérebro entende incerteza como perigo, como problema, como algo que a gente precisa resolver. Então, na verdade, a maioria das pessoas que está vivendo isso nesse momento está tensa. E aí eu queria transformar isso em uma coisa prática. Então, às vezes, a pessoa... Todos os meus convidados ficaram tensos nesse sentido de dizer, o que eu vou falar? Você vai falar assim, ó, eu acordo de manhã, eu paro tudo que eu estou fazendo para atender meu cliente, eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo. Então, eu queria que as pessoas entendessem o seu sentimento, né? O que, assim, o passo a passo, a coisa prática, assim, eu não quero nomes de livro. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas disso, precisamos, faça isso, tem que fazer isso, tá bom, e como faz? Tem que fazer, um monte de gente sabe o que tem que fazer, agora na hora de fazer que são elas. Então eu queria que você falasse com o seu coração, eu queria que você falasse o que é que você sente quando um cliente te liga e dizendo, eu quero mais tantas coisas para encomendar, sabe? Antes, eu vou pedir só para você contextualizar, falar rapidamente quem é você, o que você fazia, né? Qual é a sua formação, rapidamente, só para as pessoas entenderem em que contexto você, como que você se desafiou, né? Porque quanto mais a gente sai de um contexto que a gente estava acostumada e acomodada para ir para algo totalmente diferente, mais demonstra e denota essa coragem de desafiar o que a gente estava acostumado, sabe? Então, fica à verdade. vontade. Eu sou Lívia, né? Para os que não me conhecem, tenho 39 anos, tenho 2 filhos e sempre trabalhei como bancária. Tenho 14 anos do meu último emprego, né? No meu último emprego, sendo que também no anterior também fui bancária. Então, assim, na minha vida toda, digamos que uns 17, 18 anos foram de trabalho em banco. Então, eu diria que há um tempo atrás, se você me perguntasse, eu ia dizer que não sei fazer outra coisa que não trabalhar em banco. Né? Há tipo 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu não me via fazendo outra coisa que não fosse trabalhar em banco. E, assim, com bancária, o trabalho é desgastante, né? É aquele trabalho que realmente você chega em casa esgotado, como qualquer outro trabalho, né? Que com o tempo, às vezes, você quer algo novo. Eu resolvi que queria curtir mais meus filhos, né? E tive uma oportunidade e resolvi no ano passado, no final do ano passado, que iria sair do trabalho, queria curtir meus filhos e que depois iria voltar ao mercado de trabalho. Queria dar uma parada para depois retornar ao mercado de trabalho. Nessa minha parada, veio, então, a pandemia, né, em março, que, assim, pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Meio, para não dizer, né, totalmente. E, assim, de março para cá, foi tudo novo mesmo para todo mundo, né? A gente fala assim, a gente aqui no meu condomínio, a gente tem um grupo, e aí a partir desse grupo do próprio condomínio me veio o desejo, né? Porque nesse grupo é um grupo que cada um faz algo de trabalho, algo que gosta, que vende, e aí nesse próprio grupo foram plantadas algumas sementinhas. E aí o que eu já tinha já de plantado em mim, né? O meu desejo veio então que surgiu a ideia principal e aí foi só o despertar. Fala para o pessoal o que é que você faz, o nome da sua empresa. Só para começar, assim, dá só um spoilerzinho, deixar só eles curiosos. Qual é o nome da sua empresa e o que é que hoje você faz principalmente nela? Então, aí o nome da empresa é Divino e Gelado.
A gente, no caso, surgiu justamente durante a pandemia, né? A gente surgiu em março, justamente com a crise, né? A gente veio na contramão do processo e já que a gente veio na crise, eu já nasci já adaptada, então a gente veio buscando justamente para expandir, para hoje eu busco expandir tanto em condomínios quanto em grupos de WhatsApp. Hoje eu acordo cedo, então assim, a visão que a gente tem às vezes, quando trabalha, por exemplo, em uma empresa, com carteira assinada, às vezes você pensa assim, eu vou trabalhar para mim mesma porque eu vou fazer o que eu quiser, eu vou acordar a hora que eu quiser, eu vou, né? A pessoa tem uma imagem de que vai poder fazer o que quiser e vai ter o tempo que quiser. Muito pelo contrário. Às vezes você não consegue fazer metade das coisas que você planeja, porque realmente você trabalha muito mais, só que assim, é muito gratificante, né? Hoje eu te digo que assim, é muito gratificante para mim. Eu estava me arrumando agora para a live e uma cliente me mandou um WhatsApp e falou, você pode vir aqui me entregar, me fazer uma entrega de 6 pavês? Eu digo, posso? Peraí, é rapidinho. E prendi o cabelo rapidamente, fui lá, entreguei, voltei para me arrumar. E tudo isso, para mim, é muito gratificante. O retorno positivo dos clientes, o feedback positivo, para mim, é o que me motiva, sabe? De querer fazer mais, de querer fazer o melhor, de melhorar mesmo, de fazer o melhor da empresa, pela empresa. Eu acompanho, né, um pouco mais de perto a sua trajetória, a sua história. Você compartilha muito comigo cada coisa, cada conquista sua nesse intervalo de tempo. Eu queria compartilhar com as pessoas, né? Alguém botou aí, por falar nisso, Dionei botou, quero um açaí no 705 Torre Norte, já tem pedido, tá? Daqui a pouco, depois Você compartilha bastante comigo essa história. Por isso que quando eu comecei a escolher as pessoas que eu convidaria para esse momento, né? Eu achei que talvez não, eu achei que você seria uma pessoa, porque o que eu percebo hoje em você é que você faz muitas coisas empiricamente, você faz muitas coisas na intuição, você faz muitas coisas na sua percepção de valor, baseada nos seus princípios, como você gostaria de ser atendido. E aí eu queria trazer você como case, né? E eu não combinei tudo com Lívia, porque se eu combinasse ela ia ficar uma semana sem dormir, obviamente. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte: Lívia, como a maioria dos empreendedores nesse país, eles começaram a empreender por impulso, né? Nós começamos por uma necessidade, nós começamos porque descobrimos que temos uma competência técnica, uma habilidade específica. Gente que faz bolo aprende, quer abrir uma doceria, gente que sabe um pouco de marcenaria, quer abrir uma marcenaria. E aí eu trouxe para vocês cases totalmente diferentes, mas todos eles começaram assim. E o que eu acho bacana é que quando Lívia compartilha comigo coisas do tipo que está buscando inovações na internet, receitas, ela faz adaptação de receita para poder encantar, se preocupa com a qualidade das receitas e do padrão, porque um cliente dela que comeu um pavê, Romeu e Julieta, hoje, e se apaixonou por esse pavê, ele não pode ter um sabor diferente semana que vem. Né? Ele precisa esperar encontrar o mesmo pavê. No máximo, no mínimo, o que pode acontecer é incrementar com algo mais gostoso, e mesmo assim isso precisa ser comunicado. Né? Porque as pessoas, elas principalmente quando a gente vai para a gastronomia, quando a gente vai para a comida, a gente memoriza cheiros e sabores, né? Se encanta com aquilo, e aí eu acompanho os feedbacks dela, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? De pessoas que mandam para ela, tô viciado, para que fui provar? Eu não devia ter provado, agora eu não consigo mais ficar sem, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso. O que é que você sente, o que é que te motiva, né? Quando acontece, eu vou só pegar um case para poder as pessoas entenderem um momento, né?
Depois eu mostro aqui, eu tenho aqui no computador, eu inverto a câmera e mostro para vocês. Lívia fez uma ação muito bacana, acho que tem uns dias, deve ter uns 15 dias aí. Ela mandou para os clientes, para os vizinhos dela, uma mensagenzinha com uma amostra, né? Fala aí o que aconteceu, o que você fez, né? O que te motivou a fazer isso, de onde você tirou essa ideia, pode falar do seu coração e quais foram os resultados dessa ação. Tão simples, É, né? Mas não simplista. é. A gente teve uma ideia de mandar não só para que os nossos clientes conhecessem o produto em si, a empresa, soubessem, né, da empresa, dos produtos em si, nos conhecessem melhor, tanto no condomínio, conhecessem a mim também, conhecessem as pessoas do grupo, porque somos mais do que vizinhos, entendeu? Somos amigos também, né? Então, além de. É porque eu estou um pouquinho nervosa. Fique tranquila. Além desse conhecimento, além desse conhecimento, esse período agora da crise, né? Da Do pandemia. coronavírus, da pandemia, eu queria passar um pouco também a ideia de que a gente está aqui para um ajudar o outro, né? De que nós somos vizinhos, mas que a gente pode se ajudar, né? Que se um precisar do outro, que um pode contar com o outro, que às vezes a gente está tão perto, mas está tão distante, né? É, às vezes a gente está tão perto, mas não dá um bom dia, ou não. São pequenas ações, sabe? Que às vezes você faz e que te traz um benefício uma coisa tão gratificante. Assim, simplificando, eu até coloquei aqui para vocês verificarem melhor. É um potinho de 75 ml, só que eu fiz uma gelatina colorida, que é um dos nossos produtos. Aqui também é um dos produtos, só que foi uma gelatina tipo Já essa eu aqui, mostro ó. uma foto. Aqui, ó, a gelatina como é. Aí eu fiz essa gelatina nesse potinho. E aí, esse potinho tem 75 ml. E aí, eu posso até ler a mensagem, eu tenho aqui, ó. Aí eu coloquei, olá, vizinho. Tudo que estamos vivenciando nesta pandemia é uma novidade para todos. Muitos são aqueles que queremos abraçar e não podemos, por amor a eles mesmos. Muitas incertezas quanto ao futuro, mas que seja um momento de aprendizado, fortalecimento e que a fé esteja sempre presente em seus lares. A Divino Gelado nasceu para adotar a vida e com o propósito de enviar, e com esse propósito enviamos uma amostra de nossa gelatina para vocês. Juntos vamos vencer tudo isso. Aí me identifiquei, né? Botei o meu apartamento e o nome da empresa com o meu telefone. Legal. Eu vou só botar uma foto da gelatina aqui para o pessoal já ficar com água na boca, ó. Mostrar aqui, É. que é muito linda. As crianças ficam loucas com isso, né? Ah, é E, aqui, ó. o que você ouviu? O que é que te deixou mais feliz? Porque eu lembro que você me disse assim, eu estou ouvindo cada coisa linda, tem cada feedback incrível. E eu percebi que você ficou muito feliz, mas com o retorno e a sensação de seus clientes. Muito mais. Você ainda, nesse momento, você não tinha nem noção do que poderia acontecer em relação à resposta de marketing. E eu queria que vocês entendessem o seguinte, a gente não está falando só de ação de marketing aqui, né? Foi um movimento de compreender esse momento, né? E que te levou a uma ação intuitiva e que deu super certo no resultado final, né? Sim, sim. Foram mensagens, como você mesma disse, lindas, de crianças até de pessoas mais idosas, assim,
Ah, eu amei. É, minha filha pequenininha e ficou apaixonada. As crianças é, Foto. fazendo propagandas, né? Vídeos, a mãe fazendo propaganda e mandando. Deu uma travadinha. Deixa eu ver se volta. Peraí. Né? Foi com muito carinho. As mães fizeram propaganda e deixaram eu utilizar, falaram, não pode usar, meu filho amou sua gelatina, ele adora, e ele não, nem gosta de gelatina, mas a sua ele gosta. Teve até uma vizinha também, ela me perguntou qual é a gelatina que você usa, é porque eu tenho alergia. Eu falei, ah, eu uso tal gelatina. Mas é justamente a que eu tenho alergia, eu não tive nada. E tipo assim, ela ficou espantada, né? No final, tipo, ela não teve nenhum problema. E foram mensagens assim maravilhosas que eu recebi realmente que me deixaram muito feliz. E aí, o que que aconteceu depois que você fez essa ação em relação às encomendas? Ó, as vendas, com certeza, aumentaram muito, né? Porque a divulgação, com certeza, aumentou. Muita gente não me conhecia, então, com certeza, isso daí ajudou muito. Alguns grupos também, já tenho participado também de alguns grupos fora do meu condomínio, então eu já trabalho também, já faço entrega fora do meu condomínio. Né? Hoje eu Massa. não trabalho, não faço entrega só dentro do meu condomínio, eu trabalho também fora. Então, tem alguns dias da semana que eu entrego, excepcionalmente naquele dia, para fora, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu tenho conseguido expandir e criar novas receitas, como você mesma disse, eu tenho sempre procurado elaborar novas receitas, estou sempre procurando algo novo, pedindo sempre um feedback. A gente está pensando em melhorar essa questão da apresentação do produto, em busca de novas receitas, pensando numa troca de uma embalagem, num lacre, em expandir os locais de entrega, pensando de que forma, qual é a melhor forma para fazer isso, mas já há essa preocupação. Tá. E aí, gente, nesse contexto que eu queria que vocês observassem algumas coisas. Mesmo começando frente à pandemia, no meio da pandemia, mesmo diante de tantas dificuldades, o que Lívia tem compartilhado comigo ela sabe que o negócio vai crescer, ela está observando isso e agora, mais do que nunca, ela precisa se alicerçar, né? Se qualificar, buscar os outros contextos, as competências ligadas ao administrativo, as competências ligadas aos processos, né? Porque uma coisa é fazer 50 gelatinas, outra coisa é fazer 200 gelatinas, né? Ela se surpreende, ela tem se surpreendido e aprendido com as experiências, né? E eu tô tomando a liberdade de compartilhar, Lívia, porque a sua história ela pode inspirar pessoas a acertar, a sair da zona de acomodação. Eu não gosto de falar zona de conforto, porque eu acho que conforto todo mundo gosta. Conforto é uma coisa boa, né? Então, eu acho que eu costumo falar zona de acomodação e as pessoas saírem. Então, por exemplo, o que eu observo nos padrões e nos comportamentos? A gente está falando aqui de comportamento. Toda vez que Lívia tem passado por uma situação que ela compartilha comigo, ela aprende com aquela situação. Então, por exemplo, essa história da gelatina. Ela falou, foi uma frase dela, não sei se ela lembra, ela falou, eu aprendi que eu dei um vacilo, era para eu ter deixado mais gelatina pronta. Aí, o que aconteceu? Por que ela não deixou gelatina pronta? Porque é mais uma prova de que quando ela fez a ação, a intenção da ação estava escrito no bilhete dela, que era, de alguma forma, se fazer conhecer, obviamente, mas dar um pouquinho de alegria para aquelas pessoas. Se todo o projeto fosse pensado de forma fria e sistemática, ela tinha feito mais gelatina. E aí, as encomendas teriam acontecido. Eu não estou dizendo que empreendedor vive de lucro, tá? Empresário vive de lucro. Não vive só de mimimi e amor no coração. É um contexto. Eu só estou querendo dizer para vocês o seguinte:
Quando a pessoa tem um propósito e ela tem uma intenção por trás de uma ação, o resto vem. E aí ela precisa estruturar o resto, né? Todo o contexto que vem depois. Quando ela fizer uma ação agora, por exemplo, inclusive para não frustrar o próprio cliente, imagina, ela deu uma degustação, ofereceu uma degustação e aí uma criança diz àquela mãe, eu quero outra. Adorei essa gelatina. Aí o cliente volta para ela e que a gelatina não tem, né? Então quebra um ciclo, porque empreender é isso, é aprender com a experiência, né? Todo empreendedor de sucesso que eu conheço até hoje já me disse assim, eu já quebrei uma vez, eu já quebrei duas. Aí eu fiz isso errado e agora não faço mais isso errado, sabe? Então, se qualificar, estudar sobre processo, entender. Ó, o Diogo já botou aqui, já tô com vontade dessa gelatina. Meu amigo, ela faz entrega, tá? Você não provava só a gelatina. Você provava a gelatina. Tem um negócio do pavê, Romeu e Julieta. Tem um outro doce de leite. Tem um de paçoca. Eu não vou falar todos, que eu sou suspeita, né? Porque, inclusive, eu disse a ela que para eu falar de uma coisa, eu preciso acreditar, né? Então, eu acho que eu tenho que fazer a degustação de todos os sabores para testar que a coisa é boa. Então, assim, o seu comportamento, você falou no início assim, eu achei que eu ia acordar a hora que eu quisesse, né? Então, o que mudou na sua rotina de vida? Você está mais com seus filhos, obviamente, isso foi um super ganho, que era uma busca sua. Mas o que mudou na sua rotina em termos de vontade de fazer, de trabalhar, de se dedicar, de olhar para cada coisa que você produz e sentir orgulho disso tudo? Mudou, assim, você tem que ter, lógico, uma disciplina, né? Como acho que tudo que você vai fazer na vida e fazer bem feito tem que ter, né? A disciplina. Porém, eu faço com toda a alegria do mundo, né? Com um sorriso daqui até aqui. E eu fico admirando cada docinho, cada coisa. Se eu achar que não tá bonito, que não tá bem feito, eu nem coloco a venda. Se eu achar que tá feia a gelatina, eu descarto, nem mando. Então, eu fico admirando, eu quero que fique melhor. Olha, tem vários queros aí. Quero. Tem Leila que já botou um quero aí. Leila, eu vou fazer uma sessão pirraça agora, tá? Eu vou fazer uma sessão pirraça agora, porque eu sei que quem é louco por doce não vai resistir, tá? Essa é a gelatina. Ó. Faz assim, ó. Esse é o pavê de doce de leite. Eu sou má. Esse é o pavê de... É o Romeu e Julieta, esse. É pouca coisa ela. Tá? Eu tô fazendo tortura com as pessoas. Olha, gente, esse é o Oreo. Não, o Oreo é o Negresco Oreo. É divino. Esse é o ovo maltine, horrível, né? Nossa. Esse aqui é o tradicional leite condensado, né? É o tradicional, que é uma coisa que ela tomou cuidado. Esse aqui foi o bilhetinho que ela fez. Tá? Então, Leila que tá botando aí, eu quero, tá? Segue lá. Divino e Gelado, tem o Instagram, né? Que vocês podem seguir, fazer pedido, né? Lá pelo direct dela, ela se conecta com vocês. Né? Então, disciplina, palavra de ordem, você falou, o que mais? Disciplina, gente, sempre. E foco. Disciplina de novo. E eu estou fazendo tudo com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. E assim, eu estou muito, muito, muito feliz. Então, eu estou fazendo com muito amor, então eu estou fazendo com muita leveza, entendeu? Eu estou fazendo muito feliz, então eu faço, é muito leve para mim. Porque, assim, além de ser um trabalho, para mim, é uma coisa que eu já gostava de fazer e já fazia tranquilamente, assim, já gostava de fazer mesmo, assim, diariamente. Então, para mim, eu faço de Já tem gente coração. se candidatando a piloto de teste aqui, ó. Vou virar piloto de teste da empresa. Você já tem gente, inclusive, né? É um sacrifício fazer esse sacrifício de fazer provar esses negócios todos aí que você faz, né?
Se souber que aqui tem um monte de ajudantes. Me diga uma coisa, Lívia. Seus planos para se qualificar, seus planos para Divino e Gelado, o que já passou pela sua cabeça? Você não se via empreendedora, você disse no início, né? Apesar de ter um espírito intraempreendedor. Porque o seu nível de disciplina e dedicação ao banco eram indiscutíveis. Então, é isso que eu quero trazer para as pessoas. As pessoas, às vezes, não são dona de um negócio, mas elas trabalham e se dedicam como se fosse, que a gente chama de espírito de dono. E quando uma pessoa tem espírito de dono trabalhando para os outros, ela sai na frente quando ela resolve empreender, né? Ela leva esse... Porque quando a gente fala de empreender, quem já passou pelo Empretec, quem já passou por outras formações de empreendedorismo no Sebrae, vão ver que é comportamento. Então, a gente carrega um monte de comportamento. O comportamento de planejar, o comportamento de pesquisar e ouvir o feedback do cliente, que você faz com muita maestria, o comportamento de estar disponível sem se sentir escravizado, principalmente no início do negócio. Às vezes eu vejo uma pessoa que está começando um negócio e diz, eu tenho que ser escravo do meu cliente. Então, ressignifique, porque você tem que estar disponível para o seu cliente, principalmente quando você, né? E isso tem que ser mantido. Eu vejo você fazer isso. Mesmo você não se percebendo empreendedora, você já traz, né? E já trouxe para Divino e Gelado muitos comportamentos de empreendedorismo. Muito, muito, muito. Né? E assim, os dias, né, são diferentes. E um dia você vai ter um dia ótimo, o outro dia vai ser mais ou menos, o outro dia já não vai ser tão, né, bom, mas você não pode perder aquele seu pique, aquele seu brilho no olho, né? Você tem que continuar e continuar motivada e continuar com seu foco, continuar trabalhando, continuar E entender, olhar para com a si, mesma né? Olhar para si e dizer motivação, assim, né? o que eu fiz há 2 dias atrás que chamou a atenção dos meus clientes e o que eu não estou fazendo, porque assim, não é só o que a gente faz, é o que a gente deixa de fazer enquanto empreendedor. Às vezes o empreendedor está aí se lamentando, né? Tem um resultado bacana, aí se acomoda um pouco. O que eu não fiz nesses últimos 3 dias que fez meu movimento ficar diferente? Ou então, o que eu fiz que super alavancou e que eu entendi que eu preciso continuar fazendo? Né? Exatamente. Observar o que eu posso variar, né? E aí, às Eu vezes, sempre tento eu vejo. Fala aí, você sempre tenta? Eu sempre tento observar isso, essa variação, né? Tento variar até, não sei se você percebe, porque às vezes mando no grupo e até as fotos que eu mando dos sabores, eu tento variar, né? De até sobremesas mesmo. Eu tento sempre variar e até a criação de novos sabores ou novos produtos mesmo, já em função disso também, sabe? De criar algo novo, de trazer algo novo, já para não estar sempre a mesma coisa, para não cair na mesma. E a gente está falando de uma empresa de 3 meses, né? A gente está falando de uma empresa que se formou, que se formou não, que está se formando, que está, né, descobrindo o cliente, que está descobrindo o mercado, como você disse, eu gostei muito do que você disse, eu já nasci adaptada, né? Você já nasceu adaptada à crise, né? E aí, é impossível que isso não seja diferente no seu mindset daqui para frente da sua empresa, sabe? Então, não é que eu desejo que você seja acostumada com crise, não é isso. É que, inevitavelmente, o seu nível de alerta vai lá para cima. Porque se você nasceu no meio de um contexto desse, né? Já entendendo que você precisa estimular o cliente o tempo inteiro, precisa ouvir o seu cliente, precisa estar atento a isso, precisa dar feedback, precisa estar disponível nesse momento, né, o tempo inteiro. Imagina em tempos de boas marés, né? Quando a gente sair desse circuito todo, quando a gente sair desse momento um pouco mais tenso que nós estamos vivendo, né?
Então, certeza. eu tenho certeza que a Divino Gelado já é um sucesso e será, né? Eu queria trazer você hoje para mostrar às pessoas o quanto você se desafiou, quebrou paradigmas, né? E uma característica que talvez você não tenha falado, mas eu quero falar aqui, eu vejo muitas pessoas com zero humildade nesse momento para se desenvolver, para se desafiar. As pessoas, como eu vou fazer isso e bater na porta dos outros para vender e oferecer produtos se antes eu era isso, eu era aquilo, né? As pessoas vivem uma vida inteira num poder contextual, né? Vivem debaixo, por trás de um cargo, vivem por trás de uma coisa que não sustenta nada e elas esquecem do ser, né? Então, o prazer que você tem em servir, né? O prazer que você tem em servir, de ver as carinhas das crianças dos seus clientes, não, muito pelo contrário, eu acho que te transformou numa pessoa muito mais incrível, muito mais sensível, né? O cenário. Uhum. Então, eu escuto porque eu acompanho pessoas que me procuram para se reposicionar na carreira ou porque foram demitidas. No seu caso, você entrou num programa e pediu, porque, né? Uhum. E eu vejo pessoas que foram, nesse momento de crise, foram demitidas mesmo, não tiveram muita opção, e que Uhum. viram para mim e falam, mas eu vou fazer isso? Eu era diretor, eu era diretora, eu era gerente, eu era isso, eu era aquilo, né? Então vai continuar, né? Enquanto não reconhece um padrão de humildade, de entender que não tem nada que te desonre, que te desabone em você fazer o que Exato. você ama, com qualidade, atender uma necessidade de um público específico, e que quando prova esses negócios que você faz fica viciado, entende? E que cria Exatamente. uma paixão e que você provoca bem-estar nas pessoas. Meu Deus, quanta grandeza! E como pode ser uma boneca, como é um doce? Podia ser qualquer outra coisa que as pessoas fazem, mas que fazem com amor e que entendem que aquilo tem espaço no mercado, né? Mas muito mais desafiador, talvez você não tenha percebido, tenha sido você se desafiar de forma tão natural, porque você não sofreu nessa transição, né? Você tem um prazer enorme de fazer o que você faz, é nítido isso, de sair da sua casa, fazer um coque e sair e levar lá na outra torre andando, tudo para seus vizinhos, bater de porta em porta, né? E dizer assim, toma aqui o que você, aqui, o seu desejo, eu estou aqui atendendo o seu desejo, né? É. Sem se sentir diminuída em nada, porque não há, né? Eu acho muito lindo isso, eu acho fantástico. E muitas pessoas estão onde estão, no caos, porque elas não conseguem entender essa capacidade de humildade de correr atrás do seu sonho, né? De correr atrás do que você acredita que vai dar certo, tá? Então, parabéns pelo seu empreendimento, parabéns pelo seu desafio, parabéns pela Divino e Gelado, parabéns por tudo que você faz com tanto amor. Obrigada por inspirar tantas pessoas a saírem da zona de conforto, de acomodação, e acreditarem nos seus sonhos, entenderem o seguinte: não existe resultado sem esforço, né? Sem dedicação. Como você disse, primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina de novo, né? Que não existe resultado sem isso e que você traz muito, muito isso, tá? Então, aproveita esses minutos para dizer o que você quer dizer um pouquinho de como você se sente no Divino Gelado e, e falar um pouco de quem a Lívia, em alguns adjetivos, determinada, disciplinada, como você trouxe, para que as pessoas possam se inspirar nisso e saírem da zona de Tá, reclamação. tá. Isso que você falou realmente é bem verdade, da questão de realmente não ter essa vergonha. Realmente eu não tenho. Eu faço realmente por amor. Quem me conhece sabe, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Inclusive, quando eu fui fazer essa ação, teve gente que chegou para mim e falou: Mas você vai bater de porta em porta com esse isopor na mão? Né? Tipo assim, recriminando por você estar de porta em porta. Mas eu vou bater de porta em porta com isopor na mão. Sem empresa, só sou eu mesmo. Quem vai bater comigo? Ninguém, né? Só eu. Não vou sim, não se preocupe não, vou com todo prazer. Tá, aí tudo bem.
E para você ver o olhar, né, do outro. Então, assim, cada um dá o que tem, né? Então, mas eu não posso me abater por aquilo ali. Eu tenho que me guiar pelas coisas que são boas, né? Tenho que tentar absorver o que é bom, né? O que é que as pessoas podem me dar de bom, né? O que é que eu posso absorver de bom. E assim, eu realmente não tenho nenhuma vergonha quanto a isso. Eu sinto realmente que às vezes as pessoas pensam isso. Ah, como é que você deixa de ter um cargo importante, de ser importante, né, para a sociedade e vai vender um doce, né, uma coisa que é tido como sendo menos ou sendo mais inferior, digamos assim. Mas para mim isso não importa. O que importa é que eu estou feliz e estou mais feliz. Então isso daí é o que importa, né? Importa para mim, importa para minha família, importa para os meus filhos, né? Importa porque todo mundo que está próximo a mim sabe que eu estou mais feliz. Então isso daí é o que importa, né? Então graças a Deus a gente está feliz e aí as coisas estão fluindo bem, né? Por isso, né? Por estarmos, né, nessa caminhada e está dando tudo certo, graças a Deus. Quanto às características que você tinha pedido para eu poder falar um pouquinho sobre mim, eu acho que essas características foram justamente as que fizeram me criar, fizeram com que eu criasse, né, o meu negócio. Principalmente a questão da ousadia, né? Que fez com que eu criasse justamente a empresa durante a pandemia, né? A questão da criatividade, né? De transformar essa, é, esse sonho em realidade justamente durante a pandemia, já que era assim, um sonho antigo, né? Porque eu sempre fiz doce e tal, mas em casa, para os amigos, mas nunca fiz, né? Isso Pode continuar como fazendo para os amigos, trabalho. tá? Pode continuar fazendo para os amigos, sem problema nenhum. Eu continuo fazendo, só que agora, né, no final, tem um aditivo, digamos assim. E hoje eu te digo que graças a Deus, estou realizada. Gostaria de agradecer também por ter falado aqui com vocês. Eu estava bastante nervosa. Falei a Cássia, falei, Cássia, pelo amor de Deus, me ajude, eu nunca fiz live, esse negócio de Gente, eu vou ficar contar uma falando. coisa para vocês. Ela queria fazer a live meia-noite. Ela falou, vamos fazer a live meia-noite, que aí não tem público, ninguém me vê, eu fico calma. Digo, não, meia-noite a gente não vai inspirar poucas pessoas. A gente tem Eu vou uma. fazer olhando para cima, eu vou fazer olhando para o teto. A gente tem uma missão, né? Quando a gente assume essas responsabilidades. Não pense que para mim também é fácil, não. A minha primeira live eu fiz tremendo muito, mas toda vez que eu pensava, por que eu tô aqui, né? Quantas pessoas vão ser impactadas? Lívia, você não tem noção do que eu escuto, do que eu escutei ao final da live de Danilo, né? Eu recebi muitos directs de pessoas que diziam assim: eu tenho máquina de tosa, eu tenho tudo e eu tenho medo, não vou na rua porque eu tô com medo da pandemia, porque não tem cliente se tem pandemia. E depois daquela live eu mudei minha cabeça, já liguei para algumas pessoas e essa semana eu tive 2 trabalhos. Aí depois veio, né, outro exemplo com Betânia. Ela disse para mim, Cassinha, quantas pessoas me ligaram para encomendar uma almofadinha do desenho das crianças que nem conheciam o meu trabalho e como eu estou motivada. Então, quantas pessoas vocês inspiram, né? Pessoas que, gente, não tá fácil para ninguém, né? Eu estava comentando hoje aqui, falando disso, que todo mundo acha que porque a gente trabalha com isso, a gente está aqui sem problema nenhum, né? Eu 100%, 100 não, mas 90% dos meus clientes eram presenciais. Eu estava com 10% dos meus clientes, 15% dos meus clientes online. Então, esses 15% dos meus clientes seguraram a minha onda até a ficha cair. Eu dizia assim, eu tenho que me movimentar rápido. Mas eu também passei pelo meu momento de luto, de choque e de paralisia.
Qual é a grande diferença? Gente, a paralisia, o medo paralisa, e aí eu preciso fazer o seguinte: tudo bem, é normal eu sentir medo, tô sentindo, mas o que eu vou fazer com esse medo? Vai me tirar do lugar, vai resolver o problema? E aí, toda vez que eu acionava pessoas e que eu olhava exemplo de pessoas que também tinham saído do lugar, eu dizia, também posso. Então, eu acho que esse é o grande objetivo dessas lives, Lívia. É que as pessoas entendam o seguinte: sentir medo é normal, sentir angústia é normal, ansiedade é normal. Mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Isso não vai tirar a gente do lugar, isso não vai dar solução para nada. E ouvir histórias como a sua, como a do Danilo, como a de Betânia, como todas as outras, como a de Carlos, que chegou aqui, né? Carlos foi um exemplo que saiu do meio da crise. Eu acho que nem ele nem a empresa dele pensou que iam crescer tanto no meio de uma pandemia, né? E triplicaram o faturamento no meio da pandemia. Então, os exemplos de vocês fazem com que as pessoas saiam um pouco da zona de acomodação, controlem, aprendam a controlar o medo, busquem alternativas para controlar o medo. Ela me ligou, eu brinquei com ela, falei, vai meditar. Antes da live, medite, fique calma, respire fundo, né? E eu vou dizer a vocês, eu sou profissional de desenvolvimento humano, eu meditava uma vez por dia e eu agora medito 2 vezes por dia para dar conta do desgaste emocional, né? Então, mesmo com todas as ferramentas que eu tenho acesso, mas cá, se você é tão equilibrada, dá aula de inteligência emocional, eu que sei, né? O que eu me desafio, porque inclusive eu tenho uma obrigação social de estar bem para dar suporte às pessoas. Então, se eu não me cuidar, né? E eu gosto sempre de falar assim, tem uma máxima quando a gente fala em querer ajudar o outro, que é igual a máxima do avião, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro a sua, para depois você ajudar quem está do seu lado. Então, você imagina se eu não me ajudo, como é que eu vou ajudar as pessoas? Então, eu tenho meditado 2 vezes por dia, tenho feito vários exercícios, né? Na hora que eu entro em estado de sofrimento, o que é isso, né? Para quem medita sabe, quando você está lá, que as ideias ruins vêm, que a tensão vem, para tudo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, ó, faz uma respiração, eu entro, vou, pego num desses canais e faço 5 minutos de meditação, volto no meu estado de tomada de decisão mais equilibrado e volto a trabalhar, né? Ah, eu não sinto medo, eu não sinto angústia, pelo amor de Deus, não seria nem humano, né? Mas trazer as histórias de vocês é muito legal, porque inspira as pessoas, né? Quem teve a oportunidade de ouvir, essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, vai ficar lá no IGTV, também vai para o meu canal, também editado, vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem. Não tem como não se inspirar e acreditar no seu potencial e acreditar que você pode buscar apoio, né? Eu não sou garota propaganda do Sebrae, mas eu sempre falo, gente, muitos cursos gratuitos, muitas capacitações. Agora está acontecendo a Semana Sebrae Online, né? Muita coisa gratuita que pode tirar você de um caos, né, de decisão absurdo em 2 horas, em 3 horas. Então, que isso sirva de inspiração para as pessoas. Eu queria te agradecer. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir também que as pessoas seguissem o Instagram do grupo do Projeto Estrela da Manhã, que é um projeto que a gente também apoia, eu, Lívia, ZWA e várias outras, Revista Guia Vilas e outras empresas e outras pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Um projeto muito sério, é um projeto que, no meio dessa pandemia, sofreu muito com a suspensão de muitas doações. As pessoas estão, né, nosso volume de doação caiu. Então, lá nós atendíamos 180 famílias, já estamos em 250. Essas 250 famílias somam mais de 1.000 pessoas assistidas, atendidas, com cesta básica, com suporte de medicamento. A gente não é uma instituição assistencialista apenas. Nós estamos parados por conta da pandemia, mas nós disponibilizamos para as crianças balé. Agora a gente está com um movimento lindo em parceria com o Grupo Anjos Solidários, que é leitura por videochamada para as crianças não pararem, porque o projeto a gente não consegue aglomerar ainda as pessoas. Então, a gente tem um grupo de contadores de história, de leitores voluntários, que fazem videochamadas de 1 hora por dia com as crianças, porque hoje todo mundo tem celular, e fazem a leitura para as crianças não perderem o fluxo da leitura, o hábito da leitura. E agora um parceiro que está fazendo aula de judô e capoeira e karatê, também por videochamada. É muito bacana. A gente tem padrinhos pessoas que estão apadrinhando essas crianças para que elas não percam o contato. Então, o projeto não é um projeto assistencialista.
ele trabalha, ele oferece capacitação para as mulheres e para os homens, aulas específicas, defesa pessoal para as mulheres, balé, e inclusive o fornecer essas cestas básicas está condicionado a essas crianças participarem, essas pessoas participarem das atividades. Claro que nesse momento não tem como fazer isso. Então, nesse momento, a gente está precisando atender uma necessidade emergencial, que é a fome. Né? As pessoas estão com fome, as pessoas estão desempregadas. Nós tivemos um crescimento absurdo de pessoas com necessidades no projeto, na comunidade. Então, quem puder, segue lá, GP, né, Estrela da Manhã, @ Projeto Estrela da Manhã, e segue, conhece um pouquinho da história, vê o que está sendo feito. Além disso, todos os dias nós doamos 35, junto com, na verdade, o Projeto Estrela da Manhã, junto com Anjos Solidários e colaboradores, atende e prepara 35 quentinhas para pessoas que são alcoólatras e acamados. Então, pessoas que estão na rua, que moram debaixo de uma barraca, não tem onde ficar. Essas pessoas estão recebendo todos os dias alimento pronto, de excelente qualidade. Então, Rita Santana, que é a idealizadora, a dona Rita, nossa dona Rita querida, nossa mãe Rita, que pensa nisso tudo e que se dedica também, assim como você, por amor a tudo isso. Então, quem puder, segue lá. Segue Divino Gelado, Divino e Gelado no Instagram. Prove, Leilinha, você que queria pedir, faz pedido aí, né? Alguém perguntou aqui, Estrela da Manhã é o projeto de Rita? Exatamente, é o projeto de Dona Rita, fica em Vida Nova, Lauro de Freitas, né? Uma pessoa, uma alma diferenciada. Segue lá, Divino Gelado, segue Eficácia, ponto oficial. A live vai ficar gravada, para quem quiser assistir. Lívia, obrigada, e pode falar o que você quiser. Você ainda tem aí mais 5 minutinhos, se quiser falar. Eu quero só agradecer todo mundo, agradecer minha chefe, entrou aí, Emily, viu, Emily? Minha chefe entrou, beijo, entrou todo mundo aí, minhas amigas todas que entraram, que eu não vou lembrar do nome de todo mundo, mas eu vi várias que entraram, viu, beijo para todo mundo, e obrigada, Manda Cássia. Manda no direct dela o contato, que ela manda o WhatsApp, que ela manda o contato para fazer pedido, para vocês provarem as delícias, né? E eu acho que pessoas com padrão de Lívia podem fazer diferença no mundo e inspirar muita gente, tá? Obrigada, Lívia, um beijo por ter aceito o meu convite, tá? Sucesso na Divino Gelado. E se tiver algum lançamento e precisar de piloto de teste, estou à sua disposição, tá? Para fazer a prova aí das receitas novas, será um prazer. Beijo. Obrigada também. Boa noite para você. Obrigada, boa noite.